Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Não é um Bribecast, é um novo quadro que a gente está lançando com os nossos diretores aqui da Bribe. Conheceram os diretores? Manuel, seja bem-vindo. Estou de volta. Valeu. Estou de volta depois de um longo inverno, que eu passei por alguns perrengues, mas já estou bem. Graças a Deus, esse cara que me substituiu. Uma zica brava, né? Uma zica brabo. Tive pneumonia, fiquei internado 4 dias, outras semanas de repouso em casa. E depois carro de moto. Depois caí de moto, tô com alguns aulas, a câmera não vai mostrar ainda bem, mas já tô novo. Nesse meio tempo também perdi 2 ingressos da Queridos por Água, que eu não pude ir no show, então. Isso foi sorte. Nossa. Mas enfim, Mara, seja muito bem-vindo, cara. Como é que você tá? Tô bem, Johnny, graças a Deus, meu caro. É isso. E só explicando pro pessoal de casa, a gente vai estar agora com esse novo projeto, que é o quê? A gente está entrando numa fase, gravando muito conteúdo com os nossos diretores aqui da Braille para vocês poderem conhecer um pouquinho da trajetória deles, dos hobbies, do que gostam de fazer e também para causar essa proximidade para vocês saberem quem está tocando a operação aqui na Braille. E hoje nada melhor do que começar aqui com o nosso diretor de marketing e receitas aqui da Braille, nosso CMO e qualquer outro CRO. CRO, Renewable Office, né? Isso. Caramba. E aí a ideia é a gente falar um pouco da história de cada um, das vivências da infância, da adolescência, da formação e também um pouquinho de Bripe, um pouquinho do futuro da Bripe, o que tá vindo aí. É meio que Globo Repórter, né? O que comem, como... Hoje vídeo, vendo aí o que fazem. A gente vai descobrir um pouquinho da sua vida, né? Boa. Cara, pra começar, vamos começar pelo básico, mas antes não se esqueça, você que está nos acompanhando, deixa o like, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo pra galera aí, pra saber quem está por trás da direção da Bripe. Você assustou que você achou que eu ia falar, né? Você achou que eu ia falar, vai estar tudo certo. Manel, você é aqui mesmo de ver, nasceu aqui, é natural. Como que foi a infância do nosso querido Manuelzinho Assad? Cara, eu sou de Valadares mesmo, nasci aqui em 1983. Apesar da fuselagem estar em dia. Cheio de séries de, 2003, né? Mais novo que eu. Fuselagem está em dia, mas o motor tá gasto. Eu sou daqui de Valadares, eu vivi aqui a maior parte da vida, mas tive a oportunidade de também viver em outros lugares, mas já mais velho, né? Então tive algumas oportunidades de viver fora, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, a gente pode falar disso mais à frente. Mas falando da infância, assim, tive uma infância muito agitada, fui uma criança hiperativa que deu muito trabalho para os meus Pô, já ouvi umas histórias, né? é, que gostava muito da escola, porque era um lugar de socializar. Eu sou uma pessoa da socialização, gosto muito de estar próximo de outras pessoas, de conversar, de brincar, de zoar, sou muito bem-humorado. Então eu tive uma boa infância aqui no interior de Minas, né? Pude brincar na rua, fazer tudo que talvez as crianças de hoje não façam, Uhum. né? Mas também foi uma criança que gostava muito de videogame, de tecnologia. Eu tive computador cedo, então eu fui usar um computador se eu não me engano, 1993, ali não existia nem Windows ainda, eu comecei a usar no DOS ali, então eu sempre fui muito adepto à tecnologia, então eu fui uma criança meio híbrida ali de rua, mas de casa, fuçando em coisas de tecnologia, jogando videogame, gostava muito de revista em quadrinhos, super-herói, então muito agitado mesmo, eu era uma criança com muita energia, então Uhum. fui uma criança que fez muitas coisas ao mesmo tempo, e uma outra característica e aí eu tenho que agradecer aos meus pais, eu comecei a praticar atividade física muito novo, né? Então, com 3 anos eu fui fazer natação, Cara, 3 anos? 3 anos, eu nadei, fiz aula de natação dos 3 aos 23. Caramba, 20 anos, gente. Eu nadei muito tempo. Uhum. Mas joguei bola, mas descobri que era muito ruim de futebol, torcer era mais fácil. Mas jogou basquete. Apesar que eu sou atleticano, então torcer nem sempre foi tão mais fácil. A sua era um pouco sofria, mas teve alguns momentos. Mas ainda era mais fácil que jogar. Eu era um melhor torcedor do que um melhor jogador. Mas joguei basquete. Basquete foi uma atividade que também pratiquei por muitos anos, né? Então, até entrar na faculdade. Aí, né, entrei na faculdade, a minha vida esportiva foi dando lugar a uma Não outra. dá pra fazer tudo, né? Não dá pra fazer tudo ao mesmo Mas, tempo. mas tive uma boa infância aqui em Valadares. Durante um período na adolescência, eu cheguei a sair de Valadares. Eu fui estudar em Belo Horizonte. É muito comum no interior, era, né? Hoje talvez nem tanto, mas era muito comum os pais de classe média enviavam os filhos para estudar em Belo Horizonte,
por causa da qualidade do ensino. Pensando em Ensino vestibular. melhor, pensando em vestibular, aquela coisa de passar na federal e etc. Então eu fui para. Eu estudava numa ótima escola em Valadares, Colégio Bituruna, uma das melhores escolas da cidade. Meus pais são professores, então eu estudei com bolsa a vida inteira, de graça. Né? Minha mãe era professora, inclusive nessa escola onde eu estudei aqui. Mas eu fui para o Pitágoras, em BH, mas não durei, como eu era um jovem, um adolescente hiperativo, eu fui expulso da escola com 6 meses e precisei voltar para Valadares. Obviamente, meus pais não deixariam, né, ter a oportunidade de continuar lá tendo sido expulso. Sim. Então eu acabei voltando para Valadares, aí terminei aqui o 2º ano, né, depois o 3º ano, e aí depois fiz vestibular e fiz a faculdade aqui mesmo. Isso que você citou sobre os pais mandarem os filhos para BH, acontece também algo semelhante, mas agora Valadares também como alvo, digamos assim, as pessoas que moram em cidades menores da nossa região mandam os filhos para cá no ensino médio para estudar nas particulares aqui também, que tem ensino de muita qualidade. E Valadares, ao longo desses últimos 13 anos, foi se consolidando como uma cidade da educação, né? Então, assim, a gente tinha boas escolas naquela época, Colégio Luna, Colégio Imaculada, Lourdinas, né? Muitos colégios, a maior parte era ligado ou à Igreja Católica ou à Igreja Evangélica, né? O Presbiteriano. Então, tinham excelentes escolas. Hoje a gente tem ainda outras boas escolas particulares, a exemplo do Genoma. E a gente já tinha a Univale como uma das maiores universidades que vinha considerando o sul da Bahia, pegando o Espírito Santo ali, parte do Espírito Santo, o leste de Minas, né, a parte mais norte de Minas. Então, a Univale era uma grande universidade que atendia todo esse público, e hoje a gente ainda tem a presença da Universidade Federal, do Instituto Federal. Então, o Valadares se consolidou como uma cidade de estudantes. Então, hoje tem esse movimento, na verdade, que antes a gente saía daqui para Belo Horizonte, agora tem muita gente vindo para Valadares. E aí você estava contando um pouquinho da sua infância. Ninguém mais precisa ser expulso numa escola em Belo Horizonte. Por favor, não tome isso como exemplo, porque não é uma situação muito legal. Mas estava contando um pouquinho da sua infância e da sua adolescência. Você falou que era um cara muito, como que eu posso dizer assim, muito ligado à tecnologia, já com computador, gamer também, apesar de também praticar esportes ao ar livre. E falou que gostava muito dos gibis, revistas, quadrinhos. Você acha que essa parte sua, assim, mais nerd, foi algo que abriu seus olhos na hora de você escolher o que você queria fazer para a vida? Isso te inspirou a seguir para a área da comunicação ou a história não tem nada a ver, o caminho foi outro? Cara, é curioso que sim, tem de certa maneira, mas eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu queria fazer. A realidade é que se eu obrigar um adolescente de 16 anos decidir o que ele quer fazer pelo resto da vida, É tenso. é um tanto quanto equivocado, Uhum. né? Eu sou um grande defensor da educação, né? Eu fui professor uma boa parte da minha carreira, ainda sou professor, porque eu acho que o professor nunca deixa de ser professor, Uhum. mas essa ideia de que a gente tem que forçar um adolescente que está mudando para a juventude ali a tomar uma decisão daquilo que ele vai fazer o resto da vida é ligeiramente equivocado, Uhum. né? E eu acho que hoje, ainda mais, né, o mundo é tão dinâmico, as profissões estão mudando tanto, a tecnologia avança para quase todas as áreas de uma maneira tão rápida e muda Uhum. muitas práticas. Então, se há 20 anos atrás, quando eu tive que tomar essa decisão, isso já era relativamente equivocado, hoje, Uhum. poxa, é muito equivocado. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa repensar ali do processo da educação formal e etc. Mas eu não sabia muito o que eu queria fazer. Eu sabia que eu era um cara que era um pouco da parte da área das humanidades, por causa do meu gosto pela leitura, Sim. né, pela minha grande facilidade de escrever. Eu sempre escrevi muito bem, né, e também isso eu devo, de certa maneira, aos meus pais, que me colocaram num curso de redação de uma antiga professora, foi muito famosa aqui na nossa região, que é a Isanira, e eu fiz esse curso de redação por anos, assim, durante a minha fase escolar, sabe? E me desenvolvi muito na área da redação. Uhum. Só que meus pais são historiadores, e a área da história sempre foi uma área que me interessou. Então, quando eu tinha que escolher algo para fazer, e eu não fazia a mínima ideia o que eu queria fazer, pra você Uhum. ter ideia, eu variei da engenharia genética, né, Que eu não faço nem ideia do que se que trata. na época, inclusive, você pensar em engenharia genética, hoje é um assunto tão comum, mas há 20 anos atrás não se falava tanto, mas por causa da minha coisa do gibi, tal, eu gostava muito da parte da biologia. Eu tenho um tio que é professor na Federal de Uberlândia, que é PhD
na área de biológica e que eu frequentava os laboratórios dele ali, via alguns experimentos, então isso me chamava atenção. Mas eu tive uma professora muito ruim que meio que me traumatizou nessa área, então eu meio que fui desistindo. E quando eu fiz o vestibular, eu tinha dúvida se eu queria fazer história, Uhum. porque eu admirava muito o trabalho dos meus pais, ou se eu faria jornalismo, Uhum. né, pela minha paixão pela escrita e pela leitura. Eu Uhum. acabei fazendo vestibular das duas coisas, né? Eu passei na Federal de São João del Rei em História e aqui na Univale em Valadares em jornalismo, mas acabei optando por estudar aqui, Uhum. né? Então fiquei aqui, morando em Valadares mesmo e fui estudar jornalismo. A minha faculdade era uma faculdade que era de jornalismo e publicidade juntos. Uhum. Aí, durante a faculdade, eu descobri que eu era muito mais da perspectiva social aplicada e artística, né, criativa, impulsiva da publicidade do que o texto formal do jornalismo. E aí eu fui migrando a minha atividade e a minha mente para a área de publicidade. Uhum. Então eu me descobri publicitário, né, na faculdade, Uhum. né, uma atividade que é a que eu considero a minha base hoje, que é a atividade publicitária. Só que aí também, depois dessa formação, eu entendi que eu precisava buscar outros caminhos que iam para além da comunicação e da publicidade em si. Uhum. E eu vejo um pouco na sua história que sempre tem alguma coisa que vai puxando a outra. Então você eh, definiu assim, você tinha como perspectiva estudar coisas que tinham envolvimento, por exemplo, da formação de seus pais. E aí você foi entre história e jornalismo. Aí quando você entra no jornalismo, é um curso junto com a publicidade que te puxa mais pro lado publicitário. E aí quando você forma, depois você tá dentro de um universo que te puxa a estudar outras coisas já mais envolvendo business, negócios. Então sempre tem uma coisa que leva a outra. E eu acho legal falar também que você fez a questão de citar que seus pais são historiadores e tem essa relação também porque a comunicação, publicidade e jornalismo, muita da base dela é sobre contar histórias. Então tem uma certa ligação ali. E beleza, o que que dentro do curso, você falou que te puxou para publicidade, qual que foi, teve algum acontecimento marcante? Foi alguma coisa que você estudou? Foi alguém que você, algum profissional que você falou, não, esse cara é brabo, eu quero fazer o que ele faz? O que que te puxou mais? Foi mais o lado artístico, como que você citou? Teve uma coisa que virou a chave ou foi o conjunto da obra? Não, teve uma coisa específica, assim, que eu acho que foi talvez o gatilho inicial, né? Que logo nos primeiros períodos, e a minha passagem pela universidade, ela é interessante, porque eu talvez aí sim, por causa da minha formação, dos meus pais, um pouco pela minha base, de sempre ser um cara que leu muito, que sempre gostou dessa atividade intelectual, eu tive uma paixão instantânea pela área da área acadêmica mesmo, a parte teórica da comunicação, mas eu tenho um gatilho que eu acho que é o principal gatilho que me faz entender um pouco da minha conexão com a parte mais criativa, que é a fotografia. Uhum. Então, na época, poxa, estou falando de meu primeiro ano de faculdade, 2002, né, a gente estava começando a falar de fotografia digital, Uhum. né, era incomum ainda. Então eu estudei a fotografia analógica. Então as minhas aulas de fotografia, a gente tinha acesso a câmeras profissionais, Uhum. né, com um laboratório de fotografia, a gente saía com essas câmeras, com rolo de filme, precisava fazer as fotos, depois a gente ia para o laboratório de revelação, a gente mesmo revelava as fotos. Só que teve uma aula muito genial que era para a gente aprender sobre o contexto de como funcionava uma câmera, que é o princípio da caixa escura, né, e a gente criou uma caixa escura com a caixa de sapato para fazer foto. E, cara, isso me despertou um negócio muito maravilhoso, assim, pela arte, pela Uhum. parte mais criativa. E aí isso começou a me abrir os olhos para a publicidade, que era uma área que eu não acompanhava, enfim, com Uhum. 16 anos, pô, a chance de eu saber o que eu queria fazer o resto da vida era mínima, Uhum. Uhum. né, então isso me abriu os olhos para a publicidade. Como a minha área natural ali era o texto, eu acabei me formando até o final da faculdade um bom redator publicitário, né, então é onde eu tentei ser criador, né, trabalhar com design, não consegui, tinha zero habilidade para criar efetivamente, entendi que a minha criação era muito mais na cabeça Uhum. e no texto, então eu conseguia dar boas ideias para quem ia botar no papel,
Então eu fui me transformando num cara criativo, de boas ideias, que conseguia botar essas ideias no papel, mas em forma de texto, né. Então, só que, esse que é o caminho. Eu quando me formei, eu me senti publicitário, Uhum. certo? Eu sou publicitário, mas eu sempre fui um cara extremamente curioso, muito curioso, eu sou curioso, eu gosto de fuçar, de aprender, eu já velho, né, agora com 30 e tantos anos, Uhum. eu me descobri TDAH, né, fui diagnosticado mesmo, né, Uhum. tratei a vida inteira como se fosse ansiedade ou depressão e descobri que, poxa, Era outro era outra transtorno. coisa. Eu aprendi a lidar com isso, então eu lido muito bem, eu consegui construir de uma maneira, prática as Uhum. minhas saídas das armadilhas do TDAH, então, eu não preciso ficar tratando isso de forma medicamentosa e etcétera, né. Mas o TDAH é a coisa do hiperfoco, da curiosidade, o meu é o TDAH hiperativo, daquela coisa Uhum. de estar o tempo todo buscando, buscando, buscando. Então quando eu me formei, eu entendi que, poxa, beleza, eu sou publicitário, mas a publicidade faz parte de algo maior, Uhum. né. O que é isso? O que é esse algo maior, né? Eu não estou satisfeito com isso aqui que eu tenho não, eu quero ir além, Uhum. né, porque eu acho que se eu for além eu vou conseguir fazer isso aqui melhor. E aí eu acho que eu comecei uma jornada de busca por novos conhecimentos que iam além da publicidade e, de certa maneira, eu acho que é isso que me forjou o profissional que eu sou hoje, né. Uhum. Foi essa curiosidade de ir buscando outras coisas e construindo uma carreira como publicitário, mas que tivesse olhando para, sei lá, 10, 20, 30 passos à frente. Uhum. E aí como é que foi então? Você se formou, qual que foi esse primeiro passo que você deu para expandir esse conhecimento? Cara, ó, eu estava Só trabalhando, eu estava no meu último ano de faculdade, Aham. chegou, 2 professores de São Paulo para dar aula na universidade aqui, a convite do Uhum. meu pai. Meu pai era pró-reitor da universidade na época. Uhum. E aí eles ficavam hospedados na minha casa. Uhum. E eu gostava de uma coisa que é curioso, que é uma coisa tão boba no mundo de hoje, que é eu editava pequenos vídeos usando foto, né. A gente tinha, o Brunetti está acompanhando aqui nosso videomaker, vai até rir, porque isso não é da época dele. Mas, Uhum. a gente estava falando dos primeiros Adobe Premiere que existiram, e aí tinha um plugin lá para o Premiere que chamava Hollywood Effects, Uhum. que tinha vários tipos de efeito, principalmente efeitos de transição. E aí eu fazia vários videozinhos que eram mais artísticos mesmo, eu fazia para mim mesmo, que era fazendo como se fossem clipes. Eu pegava música, ia coletando várias imagens na internet que diziam mais ou menos sobre aquela música e usava esses efeitos para fazer uma espécie de animação no vídeo, etc. E aí esses professores viram isso, ficaram malucos, cara. Os caras nunca tinham visto isso na vida. Os caras de São Uhum. Paulo falaram assim: "Eu vou achar isso aqui no interior de Minas Gerais, eu vou ter que levar esse menino lá para São Paulo fazer isso nas escolas que eu trabalho lá". Aí eu comecei a ir em São Paulo com eles Uhum. para fazer esse mesmo vídeo, mas que com tom educacional para várias escolas lá de São Paulo, né. E além disso, eles tinham uma empresa de turismo educacional que levava a molecada para fazer viagem. Então eles tanto viagem de formatura lá para Porto Seguro e etcétera, mas viagens turísticas mesmo, de ir para cidades históricas de Minas, Uhum. Poços de Caldas e etcétera. E aí eu ia nessas viagens, cobria essas viagens com vídeo, foto para editar e entregar um vídeo no final, Entendi, entendi. né, meio que trabalhando de videomaker. Só E que aí, isso me levou a mudar para São Paulo em 2006. E aí aproveitando que eu estava em São Paulo, eu resolvi fazer uma pós-graduação na USP, né, para abrir minha mente mesmo. Aí eu comecei a pesquisar as oportunidades de pós-graduação, achei uma pós-graduação em comunicação organizacional e relações públicas. E eu entendi que esse era uma coisa que eu estava vendo que era um pouco mais que a publicidade, que já era a comunicação e a publicidade pensada da perspectiva das empresas, né, não era só da perspectiva do publicitário ali na agência. Uhum. E eu achei bacana e fui. E quando eu cheguei lá, eu tive um choque de realidade, porque quando eu cheguei lá, eu não encontrei os publicitários criativos, né, a galera da mais, né, descolada e etcétera. Eu encontrei executivos, Empresários mesmo. né, a galera que era da gestão da comunicação. E ali tinha uns caras que trabalhavam na Nike, na Yahoo, na Sony, grandes empresas da época, né. E aí eu comecei a fazer um network muito legal com essa galera, Uhum. né. E isso foi interessante que me abriu a oportunidade
para voltar para minha prática publicitária, porque aí eu comecei a conhecer algumas pessoas que tinham contato com as agências de publicidade de São Paulo e comecei a trabalhar como freela para várias agências Uhum. de redator publicitário. Ó, curioso, em 2006, 2007, eu trabalhava home office, Que loucura. né? É que é uma coisa extremamente comum hoje, fazendo texto para 4, 5, 6 agências de publicidade diferentes. Uhum. Continuei fazendo os vídeos que eu fazia para essa outra empresa, né? Ia fazendo as coisas e fiz essa pós-graduação na USP, que me abriu a mente para uma área um pouco maior do que a comunicação, né? E aí isso me deu um grande insight para entender que, opa, peraí, a comunicação, a publicidade está dentro da comunicação, né? Uma área da comunicação importante é a comunicação organizacional, que é a comunicação das empresas. A Uhum. publicidade está 100% ligada a isso, mas a comunicação está ligada a outra coisa que é o marketing. E aí, como que funciona essa parada? Uhum. Né? Ou seja, eu fui fazer comunicação organizacional e isso me deixou mais curioso ainda. Né? Aí eu senti que eu precisava continuar estudando. Eu fiquei em São Paulo até 2008. Em 2008 eu acabei vindo para Valadares, voltando para Valadares para trabalhar em campanha eleitoral. Campanha eleitoral é uma coisa que curiosamente Entrou na sua vida também. porque eu fiz uma em 2004 como estagiário, Uhum. né? Aí em 2008, 2000 eu fiz como uma criança que estava lá ajudando, Um trainee. Aí em 2004 eu fiz como estagiário, campanha municipal. Em 2008, já formado publicitário, eu fui convidado para voltar a Valadares e trabalhar na produtora de vídeos que ia fazer os programas eleitorais. E na época o programa eleitoral era tipo seu principal produto de comunicação de uma campanha eleitoral. Não tinha internet Certamente. como hoje. É. Então a Não TV tinha os fazia smartphones. Não, a TV fazia muita diferença. Um bom programa eleitoral ganhava uma eleição. Sim. Então eu vim de São Paulo para Valadares para trabalhar na produtora que faria o programa eleitoral de uma das campanhas, a campanha que foi vitoriosa. E isso me rendeu um convite para ir para Belo Horizonte, Uhum. trabalhar no setor de comunicação de uma faculdade, com equipe, etc. Uhum. Com um excelente salário para a época, né? Então eu acabei nem voltando para São Paulo, né? Já foi pra BH. Vim para Valadares, trabalhei na campanha eleitoral, daqui eu fui para Belo Horizonte. Os meus amigos que moravam comigo em São Paulo me ajudaram com a questão da mudança. A mudança foi direto para Belo Horizonte, eu fui daqui para BH. Uhum. E aí lá em BH, eu tive a oportunidade, que eu acho que é a oportunidade que realmente me remoldou profissionalmente. Abriu sua cabeça. Eu costumo fazer essa fala, assim, Uhum. que eu comecei a procurar oportunidades para estudar marketing. Sim. Porque eu tinha saído da USP com essa sensação de que existia algo ainda maior que eu precisava saber. Uhum. E aí é legal também porque a gente está falando de uma ligação na outra, do jornalismo que liga na publicidade, da publicidade que liga no marketing. E provavelmente você vai fazer essa descoberta quando você for estudar marketing, que o marketing ainda está dentro da administração. Que foi um pouco disso, assim, porque eu comecei a procurar as oportunidades Uhum. e tinha uma pós-graduação lá na Fundação Dom Cabral. Uhum. A Fundação Dom Cabral, ela é conhecida como a quinta melhor escola de negócios do mundo. Sim. E ela tem um modelo muito interessante de pós-graduação, que é uma pós-graduação em gestão. E aí você escolhe uma ênfase. Aí lá tinha gestão em marketing, gestão em negócios, Uhum. gestão em pessoas, gestão em finanças e gestão de processos. Uhum. E a maneira como você constrói a sua formação lá é bem interessante, porque você tem obviamente, a minha ênfase era marketing, né, que Uhum. era o que eu estava buscando. Mas a gente faz um módulo com todo mundo junto. Então a gente estuda junto com a turma de processos, junto com a turma de negócios, junto com a turma de pessoas. E aí nesse primeiro módulo, eu entendi que, poxa, marketing é legal, mas marketing faz parte de uma coisa maior, Aham. né? Marketing é mais complexo, porque a gente tem a perspectiva de que o marketing é mesmo que propaganda, que a publicidade não é. Marketing é muito mais que isso, né? E aí o segundo módulo já é um módulo focado em gestão, que todo mundo faz junto também. Então a gente entra para a prática da gestão mesmo, assim. E com professores, assim, os executivos mais renomados do país são os professores. Uhum. Então, poxa, foi um negócio fantástico. Aí o terceiro módulo dessa pós é massa, porque aí você faz as 4 disciplinas obrigatórias da sua ênfase, Uhum. que aí as minhas eram de marketing. E depois você poderia escolher qualquer uma.
Então eu fui fazendo marketing negócios, marketing negócio, marketing Uhum. negócio. Então eu fiz quase que uma formação híbrida, Sim. porque eu fiz, inclusive, as obrigatórias Que- da ênfase em negócios. Aham. E fiz muito mais disciplinas do que eu precisava fazer. Porque eu ia fazendo uma disciplina, pô, isso aqui é massa. Agora eu vou fazer economia. Uhum. Aí fazia economia, eu falei, puxa, agora eu vou ter que fazer macroeconomia. Aí, não, opa, peraí, mas agora eu vou ter que fazer gestão de finanças, né? Então, o fio nunca parava de ser Sim, desenrolado, até que os caras falam, irmão, peraí, Sim, não você pode, mas você vai ter que mudar pro próximo módulo aqui, ó. E o último módulo é legal, porque o último módulo é um módulo prático, aí você Uhum. junta uma pessoa de cada formação, né? E a gente tem que abrir uma empresa, fazer ela funcionar, dar lucro e fechar. Caramba! Então essa E vocês pós. fizeram empresa de quê? Você lembra? Não, não, é meio que é com a construtora. A empresa é meio que tipo assim, eles dão os temas já para serem todo mundo mais ou menos no mesmo tema. Então, essa foi uma construtora. Entendi, entendi. É, e aí o que eu costumo dizer, inclusive por causa da coisa da construtora, é que a Dom Cabral pegou uma picareta, abriu minha cabeça, enfiou um monte de informação, fechou e falou, irmão, agora você convive com isso aí, Uhum. né? E aí, quando eu terminei essa pós, eu senti que Foram quantos anos? Dois, Dessa- 2 anos. Aham. Eu senti que estar ali nesse intervalo, eu tinha ido para o Espírito Santo e voltado, porque aí eu fiquei lá nessa faculdade em BH, eles compraram uma unidade em Vitória, me pediram para ir para lá coordenar o setor de comunicação e vestibular. Eu fui para lá, fiquei 2 anos, voltei BH, então tem um meio termo, um meio tempo aí. Só que chegou um momento que eu falei, cara, em 2010 eu estava em Vitória, vir para Valadares fazer uma campanha eleitoral de um Uhum. cara muito bacana chamado Hélio Gomes, Ah, conheço esse cara, que é conheço nosso ele. presidente hoje. O Hélio foi deputado estadual, Sim. né? Ele era um empresário muito conhecido na nossa região Uhum. e foi uma campanha eleitoral muito desafiadora, que eu coordenei e a gente conseguiu vencer. Então, eu vim em 2010 para fazer a campanha do Hélio, ficava indo e voltando, morando em Vitória ainda. Voltei para BH em 2011 e aí em 2011 começaram a surgir, por causa das campanhas do Hélio, muitas oportunidades para mim de trabalhos de consultoria, né, para empresas ou para a parte mais política. Uhum. E eu senti que estava na hora de eu colocar aquilo que eu aprendi na Dom Cabral em prática. E aí eu resolvi retornar para Valadares e me associar a uma agência de publicidade, que é a Pop Comunicação, é uma das maiores agências do interior de Minas Gerais. Uhum. É, eles trabalharam comigo na campanha do Hélio, então a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos, então foi meio que natural eu voltar e me associar à agência, e aí eu tive uma experiência como dono de agência entre 2011 e 2017, trabalhando especificamente no mercado publicitário, Uhum. né, com a missão de fazer a agência crescer. Esse era o meu combinado com o Luiz Gustavo e o Robson, que eram meus sócios, né? A agência era uma Uhum. agência média, e o objetivo nosso era transformar essa agência na maior agência da cidade, uma das maiores do interior de Minas. E conseguiram. E conseguimos, assim, atendemos muitas contas públicas, prefeituras de vários lugares, muitas prefeituras, atendemos contas do governo do estado de Minas Gerais, fomos uma agência muito grande. Tem uma história boa também que hoje é uma empresa que é muito conhecida, chamada Nômade, que o projeto começou, chegou lá para vocês fazerem, né? Cuidar da conta deles, né? E foi uma experiência, já contou na pós que quando você falou no primeiro momento todo mundo assustou, porque é uma das referências hoje quando se fala em questão de câmbio, de moedas e tudo mais. Um case muito legal, a gente atendeu a Nômade lá na Pop. Curioso que nessa época eu já tinha saído da Pop, Uhum. mas eu saí da Pop e continuei dando consultoria para os meus antigos sócios e para a agência em áreas mais focadas com planejamento. Porque pós Dom Cabral, eu deixei de ser redator e passei a ser um profissional de planejamento, porque eu passei a olhar para a publicidade daqui de cima, Uhum. entendendo a publicidade como um todo, em todos os lugares. O marketing me deu isso e o business me deu isso, né? Então, olhar para a publicidade com o olhar do negócio me fez entender a publicidade muito melhor. Então, eu acho que eu fui fazendo essa escadinha até chegar lá no topo onde eu precisava chegar para me tornar um excelente publicitário, Uhum. né? E o case da Nomad é legal, porque eles estavam surgindo, eles chegaram em Valadares por causa da fama de Valadares de ter muita gente no exterior, Uhum. chegaram com um briefing, com uma ideia, e ao estudar o briefing e começar a planejar a mídia deles, eu entendi que a ideia deles era errada.
Uhum. que não ia dar certo, e eu tive que chamar eles para dizer que o que eles queriam não ia dar certo, e sugerir para eles um outro caminho, Uhum. né, e essa parceria e esse trabalho com eles foi um trabalho muito legal, assim, para eles entenderem, e eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer, que apesar de ter tido a oportunidade de, ser de Valadares, mas vivenciar o mercado paulista, trabalhando para grandes agências, o mercado de Belo Horizonte, o mercado do Espírito Santo, de dizer que nós aqui no interior conseguimos fazer tão bom ou até melhor do que muita gente que está na capital. E esse é um grande exemplo. Eu me orgulho disso de ter chamado grandes publicitários que a agência que atendiam os caras no nível nacional dizer, cara, o que vocês estão pensando aqui não vai dar certo, Sim. né? Então isso é uma coisa, um case do qual eu me orgulho bastante. Uhum. E tem um pouco a ver com a Brep também, a gente já vai entrar nesse assunto, que é justamente também uma empresa que vem do interior, que as raízes são aqui em Valadares, e hoje no mercado de produtos físicos é a número um do mercado. Então, tipo assim, é mostrar que mesmo vindo do interior, a gente consegue bagunçar o país inteiro e deixar o nosso nome alto. E a gente tem, mesmo assim, mesmo ainda sendo a maior plataforma de afiliados, em número de afiliados, e a maior plataforma em vendas de produto físico no Brasil, a gente tem que continuar lutando, esbravejando e ralando 10 vezes mais porque a gente é do interior, porque a gente Uhum. tem que ficar provando para os outros que nós Que a gente é nós bom. isso é uma Uhum. característica, porque, existe essa coisa de achar que só o cara que está no grande centro Uhum. é bom, que o bom profissional só está lá, só que, poxa, isso não existe. Sim. E foi algo até que eu pensei, que eu percebi na real, quando a gente foi pro Afiliados desse ano, porque a gente foi no maior evento de afiliados da América Latina. Em São Paulo, na capital da América Latina também, maior metrópole da América Latina. E a gente vindo do interior, a gente simplesmente fez o melhor stand do evento. Nós E foi o que mais explodimos a chamou. festa. Exatamente. E Pelo vindo segundo do. ano seguido. Pois é, e vindo do interior. Então, é aquilo que você falou, a gente tem que cada vez provar mais. Então, tipo assim, a gente já não tem essa mentalidade de fazer o que os outros fazem. Só que além disso, a gente tem que fazer 10 vezes mais para chamar a atenção. Exatamente. E aí, Johnny, assim, eu meio que nessa época eu completei a minha jornada de formação como profissional de comunicação, marketing e negócios, que Uhum. é, que é o que eu considero a minha área, né? Hoje eu me considero um gestor com muito foco em planejamento e em dados, né? Trabalho bastante com a ideia de BI, Uhum. né? Tenho caminhado muito mais para a ideia de trabalhar com inteligência, Uhum. né? Mas com a raiz na publicidade, né. Depois eu fui estudar outras coisas, né, então assim, eu me tornei professor, Uhum. então eu fiz uma pós em educação, né, eu fiz uma pós em marketing político, porque eu sempre trabalhava com política, eu precisava me reciclar e queria fazer alguns contatos, Uhum. então eu fui para a UFMG lá fazer uma pós em marketing político, depois eu fiz mestrado na UFJF em comunicação, né, aí agora eu terminei uma outra pós em gestão executiva na FIA, que é uma Uhum. escola spin-off ali da USP. Então, assim, essa coisa da educação é uma coisa da minha hiperatividade. Eu Muito sou bacana também. curioso, eu sou curioso. Uhum. E eu tenho pouquíssima disciplina de estudar sozinho. Uhum. Então, eu geralmente procuro esses caminhos formais para eles me darem uma obrigação de fazer, né? Uhum. E aí as outras coisas eu vou estudar sozinho, são as coisas da tecnologia, são aquelas coisas mais que às vezes me puxam, assim, me conseguem colocar ali no hiperfoco. Uhum. Mas eu sempre estou buscando alguma coisa de estudar, principalmente focado na minha perspectiva profissional, que Uhum. vão conseguir me fazer aquilo que eu faço ainda melhor. Isso é Uhum. uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira, sabe. Uhum. Então, mas a minha formação base, eu costumo dizer que é essa até a Dom Cabral, que me transforma num gestor, né, de negócios, mas com a ênfase muito fechada no marketing e com um olhar mais carinhoso para a publicidade. Uhum. Eu acho que esse é um pouco da minha jornada ali profissional. E uma coisa, duas coisas na verdade interessantes destacar quando você fala um pouco dessa sua história, é que praticamente desde o início, desde o período em que você sai ali da graduação, você já começa de uma certa forma a ter uma veia ali empresarial e de empreender, porque como você disse, os trampos que você tinha em São Paulo era freela, então você tinha que fazer toda a gerência ali dos clientes que você atendia, então já foi algo que despertou. Depois você virou sócio de uma agência de publicidade. Então, essa parte empresarial sempre esteve ligada a você desde o do início da sua trajetória. E outra coisa legal para se destacar, que até envolve o nosso mercado, é que quando você começou,
apesar de você falar que já tinha ligação com o computador, computação, tudo mais, já era videomaker no início dos anos 2000, a comunicação, a publicidade no geral ainda era de uma forma um pouco analógica, no sentido de você ver muito em TV, rádio, revista, outdoor, esse tipo de coisa. E nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, os smartphones surgiram dominando o mercado e a gente foi para uma comunicação muito mais digital, com o marketing digital emergindo muito. Como que foi essa transição para você enquanto profissional que ficou bem no meio dessa substituição, digamos assim? Cara, essa pergunta é maravilhosa, assim, porque ela é muito definidora de quem eu sou, Uhum, né? Primeiro dizer, assim, que eu sinto uma tristeza profunda de ver muitos colegas que formaram e são contemporâneos da minha época, que infelizmente eles eram brilhantes no uhum, que faziam, mas infelizmente não conseguiram acompanhar a evolução do mundo. Que eu uhum. não posso dizer que é a evolução da publicidade, É, porque essa mudança ela não está só na afetou todo mundo. publicidade, né? É uma evolução do mundo. Quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando da transformação da publicidade, nós estamos falando da transformação da sociedade, né? Então, quando eu falo a publicidade, é aquele entendimento que eu tive lá no início. A publicidade está aqui, mas ela faz parte de algo maior, que é o business. Se o business muda, a publicidade muda, né? E aí eu acompanhei essas mudanças, primeiro, porque eu nunca deixei de estudar, e segundo, porque, obviamente, eu sou curioso, eu sempre Uhum, gostei disso, então eu fui quase que naturalmente assimilando todas essas mudanças. Existe um fato muito curioso, marcante até, na minha trajetória, que assim, em 2013, a Pop estava começando sua jornada de crescimento. A gente já tinha, em um ano e pouco, a gente já tinha mais que dobrado de tamanho. uhum, E começou a aparecer muito pouquinho em Valadares clientes procurando demanda para rede social. Ah, eu queria fazer um inbound, eu queria fazer um texto para um blog, queria. Um negócio de rede social ainda era muito tímido, uhum, tinha pouquíssima mídia digital para comprar. E a gente foi no Fire, no primeiro Fire, que é um evento da Hotmart. uhum, E eu tive nesse Fire, cara, e foi muito curioso, assim, porque eu lembro que o Luiz Gustavo, que era um dos nossos sócios, saiu de lá muito vislumbrado, né? Eu mais pé no chão, meio que entendi ali qual que era o intuito, né? Aquela coisa da Creator Economy que estava começando, então ali estava o Fire, assim como qualquer outro evento do nosso meio, é muito mais para um grande pitch, né? Para uhum, trazer novos clientes, ele já era assim naquela época. Mas abriu muito a nossa mente para as possibilidades que o digital ia colocar. E aí a gente voltou para cá, para Valadares, o evento foi em BH, e falou, cara, a gente precisa investir num setor de digital na agência. Aí eu falei, cara, nós vamos fazer como? Nenhum de nós aqui estudou na época que tem digital, não, pô. Ninguém sabe fazer isso, não. Como é que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fuçar aqui até achar uma escola top, um lugar bom pra gente fazer curso. Não tinha tanto curso online, essas coisas. uhum, Aí eu achei uma escola lá em São Paulo, chamava SPDS, que era São Paulo Digital School. É, eu achei eles tinham tipo um módulo lá que era tipo um bootcamp que durava um mês. E aí eu me organizei para ir para São Paulo. Eu fiquei um mês em São Paulo nesse bootcamp, tendo aula com várias autoridades daquela época, né? Então falei, ó, aula de tráfego pago, aula de social media, aula disso, aula daquilo, aula daquilo, aula daquilo. Fiz uma imersão ali de um mês que foi uma outra lavagem cerebral, porque, porra, eu uhum, não sabia nada daquilo, mas como eu já tinha passado pela ideia de entender business, para depois entender a publicidade, foi muito uhum. fácil eu assimilar aquilo de certa maneira como negócio, como as mudanças do negócio. E aí eu voltei para Valadares e a gente realmente na Pop abriu um setor de digital. A Pop foi pioneira, talvez no interior de Minas, a fazer esse tipo de atendimento. E aí a gente começou a ir para um pouco da prática digital. Só que o digital muda muito, né? E aí a gente entra num ciclo de estar reestudando, reaprendendo, reconstruindo e enfim, no final ter vindo para a Bripe, vindo para esse ambiente do digital foi meio que uma super coincidência, mas com a área que é uma área que eu lá
há 12 anos, Uhum. já Já vinha estava estudando. desenvolvendo. Uhum. Já tinha experiência. Porque nesse meio tempo também, assim, em 2017 eu estava muito cansado de agência. Uhum. E quando eu me formei, Jonathan, eu venho de uma família de professores, né? Então, assim, meus pais são professores, mas mais do que meus pais serem professores, a família do meu pai são 9 irmãos. Uhum. Dos 9, um é professor de escola e outros 3 são professores, 2 são professores de escola e outros 3 são professores universitários, além do meu pai. Uhum. Então é uma família de professores. E na família da minha mãe são 6 irmãos com a minha mãe. 4 são professores. Uhum. As 4 mulheres são professoras de escola, depois minha mãe virou uma professora de universidade também. Então, assim, a coisa da educação sempre teve meio que no meu sangue. Quando eu me formei lá em 2005, eu já queria ser professor. Eu tenho esse encanto pela academia, pela atividade intelectual, né? Eu sou um leitor de teoria, eu gosto disso, é uma coisa que eu faço por gosto, Uhum. né? Então, só que eu não queria ser um professor meia boca, porque a publicidade não adianta saber teoria. Eu tenho que ensinar a prática, eu tenho que ensinar a fazer. Então, eu não quis ser o professor da teoria, que é o professor que eu tive na faculdade. Uhum. Eu preferi ir para o mercado, ficar lá 15 anos no mercado, aprender a fazer para depois Pra virar depois ensinar. professor. Sim. Então, em 2017, eu fiz essa transição, né? Eu vendi minha parte da agência, eu ia ficar um ano sabático só para estudar e me preparar para ser professor. Uhum. Mas não deu muito certo o meu plano, Acontece, são os percalços da vida. porque nesse tempo eu já pedalava, Uhum. né? A bicicleta entra na minha vida, inclusive próximo disso, que é em 2016. Uhum. Né, eu já estava pedalando, eu tinha conhecido uma galera da bicicleta em Valadares, fazia pedal com um grupo, e um amigo meu que era um desses grupos, soube que eu tinha saído da agência, eu já era um profissional reconhecido na cidade, Uhum. localmente, ele soube que eu tinha saído da agência, e em Valadares a gente tem uma empresa que chama Grupo JPP, Uhum. que é a terceira maior indústria de bicicleta esportiva do Brasil. Uhum. Eles são donos da marca TSW, que hoje é uma das maiores marcas de bicicleta esportiva do Brasil. Uhum. Ele trabalhava nessa empresa, na parte mais específica de montagem de bike, mais na parte da indústria mesmo. Uhum. Falou sobre mim para um gerente comercial, eles precisavam de alguém de marketing. E eles me chamaram, né? E eu vim conversar com eles para falar de uma consultoria. Por quê? Porque eu ia mudar para Juiz de Fora, eu tinha passado no mestrado lá, Uhum. eu queria ficar morando lá um ano estudando, por conta de estudar. Então, eu coloquei essa ideia fixa na mente. Isso era setembro. Uhum. Aí eu fui até a JPP, fiz uma reunião com a diretoria e falei assim: olha, eu não tenho interesse em ficar aqui, mas eu consigo fazer uma consultoria para vocês, que é construir um planejamento de marketing, montar uma equipe de comunicação, fazer um treinamento para todo mundo, treinar um líder e depois deixar essa galera aqui ir embora e fico só como consultor. Não, beleza, vamos combinar assim. Aí eu trabalhei com eles setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, o diretor. Só que nesse meio Isso tempo, já cara, 17 para 18, né? nesse Uhum. tempo, eu comecei a entrar em contato com todo o mercado de bike, os influenciadores de bike, falar com os organizadores de evento, porque eu estava planejando o marketing do ano seguinte. Uhum. Né? E aí eu entrei de cabeça no mundo da bike. Poxa, eu já era um mountain bike. Uhum. Eu Já já tava ia nas pedalando. corridas como atleta amador e etc. Aí em janeiro, os 3 diretores me chamaram e falaram assim: nós não queremos que você vá embora, cara. A gente quer que você fique aqui, que você seja o coordenador, o gerente de marketing da empresa. Uhum. Eu falei, cara, não tem jeito, eu passei no mestrado, eu vou ter aula 2 dias da semana. Assim, eu queria muito ficar, porque eu tô apaixonado com esse mercado, eu quero mexer com isso, mas eu não posso abrir mão do mestrado, eu tenho que estar 2 dias da semana lá em Juiz de Fora, pelo menos, no mínimo, esse ano inteiro. Uhum. Aí falou, não tem problema não, a gente se organiza, você fica 2 dias lá e o resto aqui. E aí esse ano foi 2018 e 2019 foi uma loucura, porque aí eu fiz o mestrado e trabalhei na JPP ao mesmo tempo e em 2019 comecei a dar aula. Caramba. Então, meus 2 anos ali foram bem malucos, porque 2018 eu ficava 2 dias da semana em Juiz de Fora, Uhum. o resto dos dias aqui, quando não estava em algum evento de bike. Mas aí, qual que era a logística? Você ia de carro mesmo daqui Não, pra não, Juiz de de Fora? busão, porque era impossível, o carro ia me deixar muito cansado. Aham. Então, o que acontecia? A viagem de Valadares para Juiz de Fora dava de 8 a 10 horas. Sim. Então, eu pegava um busão aqui, por exemplo, no primeiro semestre eu tinha aula segunda e terça. Domingo à noite eu pegava um ônibus
ia até Juiz de Fora, chegava lá 6 horas da manhã. Uhum. Aí ficava num hotelzinho no centro mais barato, né? Porque era toda semana, não podia gastar tanto. Subia para a universidade, ficava o dia inteiro na universidade, voltava, dormia no hotel, no hotelzinho, voltava para a universidade no dia de manhã, dava 9 horas da noite, eu pegava o busão, voltava para Valadares, chegava aqui quarta, aí ficava, ia direto para a empresa trabalhar. Quarta, quinta, sexta. E às vezes sexta eu viajava para algum evento. Uhum. Viajei para um evento em Ouro Preto. Aí eu ia para Ouro Preto, para a Copa Internacional. Aí ficava lá em Ouro Preto sexta, sábado, domingo. Domingo eu picava a mula de Ouro Preto para Juiz de Fora. Que isso. Que isso. Então 2018 foi um ano meio louco. Aí Mas- segundo semestre foi melhor, porque minhas aulas foram terça e quarta. Uhum. Então eu concentrava todas as disciplinas do mestrado em 2 dias para eu conseguir fazer. Então eu tinha aula de manhã e de tarde. Todo dia, 2 dias com aula de manhã e de tarde para conseguir fazer todas as disciplinas. Então foi um ano muito cansativo, mas muito prazeroso, porque eu consegui fazer um trabalho de branding, né, que eu acho que era a única coisa que talvez eu não tivesse feito de abrangência nacional com a TSW, que foi muito do caralho. Assim. Uhum. Eu realmente, o meu trabalho tirou a TSW de um lugar de ser uma marca comum, que era uma marca de loja barata, para ser a marca Referência. das marcas mais queridas do Brasil, Uhum. né? E uma marca milionária, com um público muito fiel. Então, o resultado do meu trabalho desse ano foi muito top. Então, assim, Sim. valeu a pena o cansaço. Uhum. Até porque quando se fala hoje, até pra galera que começa a pedalar ou fica curiosa por esse universo, fala que essas bikes são feitas aqui em Valadares, o pessoal até assusta, fala, caramba, como é que uma marca dessa tá aqui no nosso quintal, sabe? As Então, pessoas de Valadares mesmo não sabem, né? É curioso. sim. Assim como a Bright, as pessoas também às vezes não sabem se tá aqui. Então, Aham. é justamente por causa dessa coisa do interior, sabe? Mas eu sou muito orgulhoso desse trabalho que eu fiz na JPP. Eu fiquei na JPP finalzinho de 2017, 2018, 2019, 2020. Em 2020, eu já estava dando aula e trabalhando lá. Tava dando aula pra mim, inclusive. E aí eu fui chamado para ser coordenador de curso. Uhum. E eu não conseguiria fazer as duas coisas junto, coordenar o curso e estar na JPP. E o curso Uhum. precisava de um atualizado no sentido de colocar a publicidade, que é a publicidade que eu acredito. O curso era um curso ruim. E eu assumi esse desafio e fiquei coordenador de curso 2020, 2021 e a metade de 2022. Uhum. Mas em 2022 eu acabei retornando para a JPP. Era um lugar que eu realmente gostava muito de trabalhar. Eles me fizeram uma proposta financeira muito vantajosa. E aí eu não tive como recusar. Eu amo ser professor, mas infelizmente no Brasil o professor ganha mal. Sim. Né? Então uma proposta financeira robusta me fez sair da universidade, voltar para o mercado. Né? E aí eu fiquei na JPP ali o resto de 2022, 2023, até o inicinho de 2024, que foi quando eu vim para a Bright. Uhum. Né? Então, assim, esse mercado, de estar no mercado nacional, trabalhando com grandes marcas, foi uma experiência muito bacana, porque aí, além da TSW, eu participei, né, na verdade, eu cuidei da parte de lançamento e da criação de outras grandes marcas. Foi a Rava, a Sueste, X-Time, então outras grandes marcas do mundo da bike. Além de parcerias com grandes marcas mundiais. Então eu fiz uma parceria no Brasil com a Scam, que foi de super sucesso quando a Scam lançou o câmbio eletrônico, que foi uma novidade no mundo inteiro. A equipe da TSW foi as primeiras bicicletas no Brasil a usar essa tecnologia numa parceria que eu construí com a Scam. Uhum. Eu já tinha feito parceria com a Shimano em alguns anos anteriores, então eu tive a oportunidade de construir muita coisa foda que influenciou todo o mercado de bicicleta no país, né, estando aqui em Valadares e trabalhando numa empresa daqui. Isso é legal demais. Uhum. Sim, sim. E o grupo em si, a JPP, realmente virou. Porque quando você chegou lá, acho que devia ter só a TSW, hoje tem várias vertentes dentro do mercado de bike, então realmente ficou muito Então, tá lançando esse ano, eles lançam. E eu deixei um legado, eu fico feliz porque eu deixei um legado, porque eu deixei um planejamento de várias outras coisas, que lá foi um dos lugares que eu consegui trabalhar com marketing efetivo. Então lá eu tinha acesso não só ao P da promoção, Uhum. então eu não fazia só publicidade da TSW, eu estava no desenvolvimento do produto, Uhum. eu estava na precificação,
né, Uhum. junto com o setor de importação e tal, porque a precificação nesse mercado é complexa, porque Deve ser muito muitos dos variável, né? componentes são importados e Uhum. etc. Então tem uma variação cambial que influencia a precificação diretamente. Eu estava presente no P de praça, então a gente pensava muito na questão das lojas, um negócio Uhum. B2B, né? E a mentalidade que é uma mentalidade de branding que foi muito importante, que é assim, olha, por mais que eu venda para a loja, eu tenho que gerar o desejo no biker, Uhum. que o biker precisa ir à loja pedir uma Então, TSW, sim. né? Então a minha defesa lá sempre foi essa, assim, que foi, eu acho que uma mudança de chave na mentalidade da marca, né? Uhum. Porque o negócio B2B, a indústria, ela vende muito no preço. Então o lojista compra a bike em que a margem é maior. Uhum. Aí o biker chega lá e ele empurra pro cara uma bike que a margem dele é grande, porque o cara vai lucrar mais, né? E aí, para lutar contra esse movimento, minha movimentação era: eu tenho que fazer um biker ir na loja e falar que quer TSW. Aí o cara vai falar que não tem, porque a margem era menor. E vai Uhum. empurrar uma outra marca. Aí vai um segundo, vai um terceiro. Na hora que chegar o décimo, o cara fala assim: velho, eu tenho que botar a TSW aqui, porque é mais fácil eu vender a TSW, mesmo a margem sendo menor. Sim. Né? Então, esse foi um pouco do caminho que a gente percorreu lá. Então, é um case de sucesso, assim. É melhor ganhar um pouquinho do que não ganhar nada. E aí hoje, assim, eles com a linha de bicicleta de speed, que é um legado que eu deixei, com bicicletas mais top de carbono mesmo para speed, bicicleta gravel, que é Uhum. uma modalidade de bike que é meio que misturada, tanto que é de asfalto, aquele pneu fininho, mas é que um pneu mais fino que anda no asfalto e na terra, Uhum. né? As bikes elétricas, né? Na verdade, a gente fala elétrica, mas é assistida, né? Que é a e-bike, é MTB, é uma bike para trilha Uhum. elétrica, mas é assistida porque na verdade ela não funciona com acelerador. Mas Uhum. também essas novas bikezinhas de mobilidade que estão chegando agora elétricas, que eles vão lançar tudo, passaram num projeto que passou por Uhum. mim lá atrás. Que bacana. E antes da gente falar dessa querida aqui, eu queria entrar nesse papo porque, como você disse, você trabalhou lá com a TSW, só que para além da sua atuação como profissional, você é um biker, né? E aí eu queria que você falasse mais dessa parte, não do Manuel profissional, mas do Manuel pessoa com o seu hobby. Como que você falou que começou a pedalar com um grupo lá com a galera, mas você não falou o motivo que te levou a pedalar e depois como essa paixão se expandiu para chegar num nível de você ir para uma competição de 5 dias para dentro do mato e 40 km, sobe morro e desce morro. Como é que foi essa. Como que surgiu essa paixão pela bike e depois como que se tornou um amor de fato? Eu durante uma parte, assim, até o início da minha juventude ali, né, o início da faculdade, o esporte sempre foi muito presente. A natação, que foi eu fiz, né, até durante a faculdade eu ainda tentei continuar nadando, né, já não era mais com a mesma frequência ou constância que era antes. E o Uhum. basquete que eu joguei até o meu primeiro ano de faculdade. No meu primeiro ano de faculdade, eu torci o joelho e rompi os ligamentos, né? Eu já tinha os ligamentos do tornozelo esquerdo rompidos por causa do basquete, mas que Uhum. não me impediu ainda de jogar num nível bom. Mas eu rompi todos os ligamentos laterais aqui, o cruzado do joelho direito. E isso, além de gerar dor, me impossibilitava de jogar porque eu não consigo fazer o movimento de rotação de joelho, porque o joelho desloca. Na época eu fui a um médico para operar. Só que eu tô falando de 2002, Uhum. né? E aí o médico foi muito enfático em dizer: cara, você nunca mais vai jogar basquete da forma como você jogava. Uma cirurgia relativamente simples, mas a recuperação é ruim, etc. Tá, 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 tá. E a minha técnica tinha feito essa cirurgia e Uhum. não tinha sido bom. E aí poxa, eu estava na faculdade, começando aquela coisa da boemia, de sair com as meninas, cachaçada e etc e tal. Uhum. E aí eu meio que larguei o basquete para lá então, e esse movimento, na verdade, me afastou da vida esportiva e me levou para uma vida mais boêmia. Uhum. E essa vida mais boêmia, ela se tornou uma vida muito boêmia, na verdade. Então, assim, durante esses períodos de São Paulo e tal, eu sempre fui muito comprometido com o trabalho, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo eu trabalhei durante várias vezes virado, de ressaca. Então, eu tinha muitas vezes a minha produtividade comprometida pelo estilo de vida que eu levava. Não era nem um pouco saudável, né? Não, e outra, com um consumo realmente exagerado de bebida, e aí eu comecei a ter, né, alguns comprometimentos de saúde, só que eu fiquei nesse caminho ali por alguns anos, né, Uhum. até que em 2000
14, 13, eu comecei a namorar com a minha atual esposa. E aí eu fui ali, tipo, diminuindo um pouco. Eu era fumante, fumava muito, né? É curioso que hoje eu olho para trás e não consigo imaginar como eu fumava, né? Mas eu fumava muito. Então, assim, é uma vida realmente. Então, eu engordei, Uhum. né? E ali, tipo, fui perdendo toda aquela proximidade que eu tinha com a atividade física. E em 2013 eu comecei a namorar, aí eu sentia que, assim, eu saía pra uma gandaia, aí chegava de manhã cedo, dormia poucas horas, ia trabalhar, conseguia trabalhar, mas a produtividade ruim. Por mais que tudo que eu tivesse fazendo, tivesse promovendo um resultado, eu sempre sentia que o resultado, ele não ele era um resultado menor do que o que eu poderia ter feito se eu tivesse 100%, Entendi. né, e isso sempre me incomodou um pouco. Depois que eu comecei a namorar, eu naturalmente fui tentando diminuir ali essa rotina de festa, de Uhum. gandaia, né, mas meio que sem sucesso ali, assim. Em 2015, eu resolvi que eu ia parar de beber. Uhum. E aí eu realmente parei de beber, né, e isso já melhorou muito eu fui no médico, na verdade eu fiquei meio preocupado, eu fui no médico, eu estava acima do peso, estava, né, estava feio até, porque Uhum. a gente fica num Se corpo sente mal. inchado, eu fui no médico e descobri que eu estava com esofagite, uma duodenite, Que isso. gastrite virando quase Tudo que tinha aí você tinha. tinha desenvolvido uma hérnia de hiato aqui, porque, então assim, eu estava com daqui até aqui, eu estava todo lenhado, Uhum. resultado da minha vida boêmia. Eu bebia muito mesmo, eu sentava, tomava uma garrafa de uísque, ia tomar Uhum. cerveja, eu tomava uma caixa de cerveja, então assim, eu bebia muito. Então eu resolvi parar de beber, não foi um processo fácil, né. Por quê? Porque ao decidir parar de beber, eu precisei mudar, um pouco as minhas práticas. Uhum. Né, não que eu tenha frequentado o AA, mas eu adotei um pouco da filosofia do AA, Hum. que é a mudança da mentalidade. E eles têm um princípio que é: se você quer mudar uma atitude, você precisa evitar pessoas e locais. Uhum. E aí eu realmente comecei a mudar a minha vida nesse sentido. Então aqueles amigos que eram amigos da farra, eu comecei a me afastar, né, a galera me chamava para ir na resenha, eu não ia, né, porque eu sabia que lá ia ter, cachaçada e tal. Então eu fui mudando meu estilo de vida, evitando esses lugares e essas pessoas. E isso me fez perder muitos amigos, inclusive, amigos queridos, Uhum. dos quais eu sinto até falta, mas a relação era uma relação só da resenha. Uhum. Enfim, será que eram amigos mesmo, assim? Só que eu continuei fumando. Uhum. E aí em 2016 eu resolvi que eu ia parar de fumar. Eu tinha tido uma recaída, tinha bebido e tinha enchido a lata, chegar de manhã em casa, minha mulher estava viajando, aí ela Uhum. chegou, ficou muito brava, que a gente tinha recém-casado, eh, e eu resolvi que eu ia aproveitar aquela recaída e eu ia aproveitar para não beber mais de novo e também não fumar cigarro mais. Uhum. E eu tinha comprado uma bicicletinha, Valadares é uma cidade muito plana, e eu estava me deslocando para o trabalho, ia para a Pop, para a agência de bike. Uhum. Né, e já estava tentando fazer algum esporte ali, dava umas voltas, é um bairro que é uma ilha de 5 km, dava 2, 3 voltas antes de ir para a agência, etc. Aí resolvi pegar essa bicicletinha, que é uma bicicletinha urbana, e fazer um pedal mais longo. Aí eu meio que dei uma volta na cidade no sábado, não fumei de sexta passado, acordei sábado cedinho e dei uma volta na cidade, deu 40 km. Aí Uhum. eu falei: "Caramba, eu pedalei 40 quilômetros". Coisa pra caramba. Aí amanhã eu vou fazer um outro, aí eu tem um distrito de Valadares, chama Santo Antônio do Porto, tem uma cachoeira. Uhum. Eu fui lá no Google Maps, olhei e falei: "Pô, tem 20 km, 25 km". Eu pedalei 40, pedalo 50, Uhum. né, eu vou nesse lugar amanhã. Aí, bicho, com uma bicicletinha urbana, sem capacete, sem equipamento, nada. E na estrada, rodovia. Uhum. Aí montei, acordei 5 horas da manhã, montei na bicicletinha e fui. Pá! Só que, pô, eu dei a volta na cidade, Valadares é uma cidade plana. Uhum. Daqui pra lá era só morro. Aí, rapaz, mas fui insistente e ainda elei a quilometragem errada. Não era 25, era 35. Nossa, virou Aí 70. eu deu 25, não chega, deu 30, não chega, e aquela sofrência até que eu consegui chegar, mas não desisti. Uhum. Fui firme, mantive meu plano, fui até a cachoeira. Demorei muito mais tempo que eu estava prevendo, cheguei lá exausto, mas tomei um banho de cachoeira, dei uma meditada, fiquei lá um tempo, me preparei e voltei. Enfim, eu tinha saído de casa 5 horas da manhã, cheguei em Uhum. casa quase 1 hora da tarde.
Mas pedalei 70 km. Uhum. Aí eu falei, cara, não tem lógica, eu pedalei 70 km, tem 2 dias que eu não fumo. Eu quando era menino, eu tinha pedalado numa bicicletinha croizinha, né? Poxa, eu tava pesando 110 quilos, e não ia pedalar com 1,90 m, eu não ia pedalar numa Legal. BRX. Uhum. Falei, eu vou comprar uma mountain bike, né? Eu nunca tinha pedalado de mountain bike, mas vou comprar uma mountain bike. Aí na segunda-feira de manhã, acordei, fui numa loja, né? Conversei com o cara, perguntei informações, ele foi me ajudando, eu escolhi uma bike, falei, vou comprar, vou pagar em 12 vezes no cartão, vou pagar com o dinheiro do cigarro. Uhum. Nunca mais fumei, né? E a bicicleta entrou na minha vida ali. O cara da loja me colocou num grupo, Hum. né? Que era um grupo de pedal da loja. Eu comecei a pedalar com essa galera do grupo, fui gostando da bicicleta. A bicicleta foi começando a fazer parte da minha vida e foi me fazendo melhoras na saúde muito profundas. E mais do que isso, começou a me trazer uma produtividade no trabalho infinitamente maior. Uhum. E aí eu acho que essa que foi a principal virada de chave, né? Por quê? Porque aí eu vi essa galera do grupo, ainda em 2016, indo para uma corrida que chamava Iron Biker, que é em Mariana, no interior aqui de Uhum. Minas, cidade histórica. 2 dias de corrida, o primeiro dia 90 km, o segundo dia 70 km. Falei, ano que vem eu vou nesse trem. E, pô, Tinha acabado de 1 mês que eu começar. tinha comprado a bicicleta. Uhum. Aí o que que eu preciso fazer para ir nisso? Que aí é a mudança da mentalidade. Uhum. Eu preciso treinar. Aí eu comecei a procurar, eu descobri que existia um cara que é tipo um personal de bike, é um treinador que faz uma planilha de treino específica para bike, Uhum. né? E aí hoje, inclusive, esse meu treinador, que desde aquela época era um grande amigo, né? O Renato. Então eu procurei o Renato, falei com ele que eu estava começando, o que que eu queria e comecei a treinar. E aí eu fui para essa corrida um ano depois e isso virou uma rotina. Então eu passei a realmente treinar ciclismo Uhum. e participar de Competir. algumas corridas de maneira amadora. Hum. Não competir para ganhar a corrida, mas competir para entregar um desempenho Uhum. melhor a cada ano, porque Sim. eu estou envelhecendo. Eu estou com 41 anos, não sou mais tão jovem quanto outrora, Uhum. mas me manter ativo, me desafiar o dia inteiro, colocar a minha hiperatividade nas minhas intenções de usar essa característica que eu tenho a meu favor, são Uhum. coisas que me movem, e isso no esporte é fundamental. E aí o esporte, na verdade, passou a me moldar profissionalmente, Uhum. porque a mentalidade que eu desenvolvi para a prática esportiva, para superar os meus próprios limites praticando o esporte, eu trouxe para o mundo dos negócios e passei a aplicar isso no business, Uhum. né? Que eu acho que essa é a grande virada profissionalmente depois da Dom Cabral, né? Que é como porque poxa, eu era um cara relativamente acima do peso, quase alcoólatra, um Fumando. fumante, né? E estava me desafiando a fazer pedais de 90, 100 km, com Uhum. muita altimetria, subindo montanha, descendo, andando em pedra, pulando rampa, fazendo coisas que estavam muito distantes das práticas dos últimos Uhum. anos. Então, como eu tive que me preparar mentalmente para ir para esse lugar, né? E aí eu peguei essa atividade de mentalidade, de foco, de dedicação, de disciplina, e Uhum. trouxe para os negócios. Uhum. De certa maneira, eu tinha vivido isso, porque eu tinha que ter feito, eu tive que ter essa mentalidade para abandonar o meu hábito de beber, né? Eu trouxe isso um pouco para a bike, então essa coisa da disciplina, de ter o foco de acordar Uhum. cedo, de mesmo quando o corpo não tá legal, tá cansado, ir lá e treinar, fazer o que tem que ser feito. Então eu Uhum. sigo a minha atividade, só que obviamente é uma coisa que me diverte, então facilita, né? Não Uhum. significa que não seja cansativo, que não doa, que não tem hora que você não quer, mas eu trato isso de uma maneira muito séria, Uhum. porque o comprometimento que eu aplico lá é o que me move e me ensina para aplicar aqui, por exemplo, na Bright. Uhum. E sem demagogia, dá pra falar que a bike mudou sua vida, pô. Completamente, completamente. Eu tenho bike tatuado, então, Uhum. assim, a bicicleta, na verdade, passou a ser quase uma simbiose, Uhum. ela é um complemento de mim, né. E isso é curioso, porque quando a gente fala do biker, quando eu estou pedalando em cima da montanha, né, eu preciso que a bicicleta realmente seja uma extensão do meu próprio corpo, eu preciso Uhum. porque para eu enfrentar os obstáculos que eu enfrento e tal, eu preciso sentir a bicicleta. E a bicicleta, na verdade, é muito isso, ela é parte de mim hoje. Uhum. E até por conta da própria mecânica do esporte, ser primeiro que a tração vem do seu corpo
E até por conta que, como você tá no mountain bike, você tá no meio do mato, tem obstáculo, pedra, não sei o que, então tem que ser um só ali. O pessoal fala muito isso de Fórmula 1. Apesar de ser uma lógica Mas completamente contrária, o piloto e o carro tem que ser um tem que só. ser um só, exatamente. Todo esporte em que a gente usa uma máquina ou um complemento vai ser isso. Por exemplo, o tênis, a raquete tem que fazer parte do braço do cara, é uma extensão A do corpo. extensão. É meio que assim em qualquer esporte. O esporte é uma coisa que me mobiliza, assim, eu gosto do esporte de forma geral, né? Então, assim, eu acho que a bicicleta resgatou essa coisa do esporte, que era uma coisa muito natural para mim antes da faculdade, antes da minha vida boêmia, né? Então, por isso que eu acho que voltou tão naturalmente. Hum, E aí eu vou me colocando desafios, porque eu também sou competitivo. Então, por exemplo, essa coisa de ir no Iron Biker lá em 2017 foi a primeira. uhum, Mas aí eu passei aí me desafiando em provas cada vez mais difíceis. Então, em 2023, eu fui a primeira vez numa prova chama Brasil Ride, uhum, que são algumas etapas, mas eu fui em uma específica que é em Conceição do Mato Dentro, que é uma prova por estágio, são 5 dias de corrida, né? A gente sobe a Serra do Intendente, que é uma das uhum, maiores serras de Minas, e a gente passa pela Cachoeira do Tabuleiro, que é a terceira maior cachoeira do país. uhum, Então, é assim, a contato com a natureza é uma coisa que também me aproxima muito de Deus, assim, uhum. é um pouco do meu aspecto de proximidade com o divino, Espiritual. espiritual, então a bicicleta também me traz um pouco disso, Uhum, mas de superar o meu próprio limite, superar o meu corpo, de uhum, conseguir fazer ali uma subida de 20 quilômetros constante, 3 horas, 4 horas, esse dia especificamente 6 horas e 40 de bike, em uhum, cima de uma bicicleta, é uma coisa que dá aquela sensação de, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? uhum. E esse ano eu tô me desafiando aí um outro Brasil Ride, que acontece em Arraial da Ajuda e Guaratinga, né? Que é Arraial da Ajuda no litoral baiano e Guaratinga ali no interior da Bahia. A prova acontece nas duas cidades, que é uma Uhum. prova de 7 dias, e aí essa sim é a prova por estágio mais difícil da América e uma das mais difíceis do mundo. Em outubro, esse ano eu vou estar lá. Inclusive com a bike personalizada, isso é uma coisa que nós vamos falar depois. Novidades em breve. Uma Tá, bike tá chegando. personalizada, uniforme, um negócio bem pra Bripe, assim mesmo. Vai ser bacana. 7 dias de competição. 7 dias. Caramba, bicho. Dá o total, você falou quanto que dá o total? São 600 e poucos quilômetros, Dá mas o mais impressionante é que são quase 14 mil metros de altimetria subida. acumulada. Então eu subo quase 14 mil metros. É muita subida, assim. Para quem é de Valadares, ou já veio aqui em Valadares, é como se eu subisse a Ibituruna, que é a nossa montanha aqui, pelo menos umas 18 vezes. Uhum. Que isso, cara. Mas é novidades em breve que vai ter uma surpresa especial pra galera. Mas é muito legal ver você falar desse universo da bike, porque a gente sente que tem muita paixão envolvida e algo transformador na sua jornada. Mas para além da bike, você tem algum outro hobby que você curte? Eu sei que você tem uma pegada gamer também que veio desde a Eu infância. gosto muito do videogame, assim, o videogame esteve presente na minha vida, então eu joguei o Atari, joguei o Nintendinho 8 bits, joguei o Uhum. Super Nintendo, aí eu meio que parei no Super Nintendo, né? Meus pais eram um pouco avessos, assim, ao videogame, sabe? Eles eram um pouco avessos à tela, né? É curioso, eles controlavam o tempo de tela já naquela época, assim. Uhum. Então a gente, por exemplo, eu tinha videogame, mas eu podia jogar 1 hora por dia só. Então tinha alguma. E é curioso que aí eu tinha videogame em casa e fugia, porque tinha uma parada que era tipo assim, as casas de videogame. Você ia numa casa de. Fliperamas. Não era um fliperama, tinha um fliperama, mas tinha umas casas que Tipo era. Lan House? É tipo uma lan house de videogame. Você Ah. chegava lá, tinha um monte de televisão com um monte de videogame ligado, você pagava lá pra jogar 1 hora Uhum. e jogava. Né? Então, assim, a gente meio que fugia pra. Tinha 1 hora em casa, mas a gente Tinha fugia uma hora na rua também. na rua. E aí, depois de adulto, já. Trabalhando lá em São Paulo, quando eu mudei, formei então na faculdade, fui para São Paulo com um dos meus primeiros salários, eu comprei lá um Xbox 360 e aí voltei a jogar. E depois tive lá Uhum. o PlayStation 4, PlayStation 5, eu tenho hoje um Xbox também. Então, assim, o jogo é uma coisa, eu jogo praticamente todos os dias, nem que seja uma meia horinha. Então, Sim. assim, o videogame que aí é uma outra coisa, assim, o videogame é um dos meus remédios para o TDAH. É uma das poucas formas, o videogame e o cinema, né, o filme, a série, são as poucas coisas que conseguem desligar minha mente. Então, quando eu tô
ali jogando, eu tô assistindo um filme, uma série, a hora que eu consigo desligar aqui, parece que eu aperto um botão e eu fico totalmente hiperfocado ali na história, no jogo, e consigo descansar um pouco a cabeça do trabalho, Uhum. dos problemas e etc. Então o videogame é muito presente na minha vida também. Eu tenho um pouco disso aí que você falou de concentração total, tanto com o videogame, mas minha parada às vezes não é nem tanto filme, mas documentário, velho. Tipo assim, uma coisa que eu consigo assistir completamente alheio ao que tá acontecendo ao meu redor é ver documentário, bicho. O documentário vai depender muito do tema. Agora, Uhum. filme e série é praticamente qualquer um. Inclusive, filmes, assim, se eu comecei a ver um filme, posso ter visto ele já 5 vezes. Se o filme me pegou, eu vou até o final e assisto ele de novo. Uhum. Né, eu tenho a coisa com o filme, com a série, com o videogame, eu tenho muito disso. Eu jogo o mesmo jogo mais de uma vez, né? Então e é curioso que os jogos que eu gosto são jogos que têm muito a ver com as coisas que eu gosto também. Por Uhum. exemplo, eu joguei jogos que são muito bacanas, assim, que me prendem muito e que eu joguei mais de uma vez, pois Horizon Zero Dawn, que é um jogo futurista, Uhum. com a narrativa bem de transformação digital, que é um assunto que me mobiliza. Esse jogo, Uhum. pô, eu fiquei vidrado. Tem dia lá da minha esposa ficar brava que eu joguei 12 horas seguidas num sábado. Loucura. Tem Cyberpunk, Cyberpunk, sim. 77, né, Uhum. que é um jogo que uma narrativa muito da hora. Então tem Uhum. alguns jogos que me prendem muito, assim. Aí eu tenho até que dar uma maneirada Pra voltar pro, pra pro, pro voltar mundo pra real. realidade. É. Mas é uma parada boa que distrai também, que trabalha essa parte de. A gente que trabalha muito na comunicação tem muita parte visual, traz referências e também muitas vezes como se contar uma história, porque esses jogos normalmente são histórias que estão sendo contadas ali. O marketing caminhou muito para isso, né, na verdade Uhum. a publicidade caminhou muito para isso, né, pra gente não usar o termo de forma equivocada. A publicidade caminhou de forma para isso, ou o P de promoção lá do marketing caminhou Uhum. muito para isso. E é curioso, porque isso é uma coisa que eu tô habituado, né, então assim, desde a minha formação lá de fazer curso de redação com a Isaneira lá quando eu era adolescente, Uhum. né, aí para o jornalismo, então essa coisa da contação de história, que é uma coisa que eu gosto muito também do teatro, Uhum. do circo, tudo essa parte da arte eu gosto. Inclusive, quando jovem, fui de grupo de teatro, fui de grupo de circo, Uhum. fazia malabares, então assim, eu gostava um pouco dessa coisa da arte também. Uhum. Então essa coisa da contação de história é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Eu gosto muito dessa área porque é uma coisa que me prende, né? Uhum. Uma história bem contada me prende fortemente. Uhum. Show de bola. Agora caminhando para a atualidade. A gente falou um pouco da sua trajetória, falou um pouco dos seus hobbies, dos seus gostos. Eu quero saber dessa roxinha aqui, como que surgiu o convite para vir para a Brep? Você contou que depois que você estava já tinha retornado para a universidade, depois da passagem pela JPP, você veio para a Brep. Mas como que surgiu essa oportunidade? Como que veio esse convite? Como você falou, você já era uma pessoa, ainda é na real, né, muito conhecida aqui na nossa cidade, no nosso mercado, na nossa região. Mas quem que falou, Manel, vamos tentar trocar uma ideia aqui que eu tenho um negócio para você. Como é que foi esse processo? Cara, é curioso, porque assim, eu acompanhava de certa maneira a Abraipe, e o mercado de encapsulados, mas com outro olhar. Eu olhava lá da academia, da universidade, olhando um pouco para as práticas muito agressivas e aquilo que saía dos holofotes, aquilo que vazava, que é a parte ruim, Uhum. né? E eu olhava até com um tom mais crítico mesmo, assim. Então eu já acompanhava de certa maneira, menos a Abraipe, mas o mercado de encapsulado de forma geral. Uhum. Eh, eu conheci a Braipe, obviamente, porque, eh, a Braipe está aqui, a gente acompanha a cena local, então, isso a JPP é vizinha da Braipe, Sim, né, então, sim. assim, nós estamos na mesma avenida aqui, então muito Uhum. próximos, então eu acompanhava de certa maneira, e eu era um pouco crítico ao antigo CEO da empresa, o antigo Uhum. sócio. Né, então, inclusive, não deixo de enfatizar que, ele tem uma colaboração enorme para o mercado, que foi um cara muito genial no sentido de Uhum. várias coisas que criou, mas sempre critiquei algumas práticas, né, e algumas pessoas meio que me conheciam por essas críticas, assim. Uhum. Eh, e quando surgiu esse convite chegou em mim pelo André,
que é o nosso diretor de operações. Uhum. O André é meu amigo desde a adolescência. A gente se conhece da época da escola, ele foi meu calouro, né? A gente morava no mesmo bairro ali, então meio que tem ali uma proximidade da rua, da zoeira e tal. Uhum. Mas ele foi meu calouro na faculdade, ele e o Zé Eduardo, que é nosso gerente comercial, eles eram da mesma turma. Uhum. E o André me procurou no início de 2024 com esse desafio e ele me sondou de forma direta, assim, falou assim, ó, Manel, beleza, cara, beleza. Você tá na TSW ainda? Eu falei assim, ó, André, eu tô na TSW, mas eu estou saindo da TSW porque eu resolvi dedicar a minha carreira só à universidade e à Uhum. consultoria. Vou me disponibilizar como consultor. Era o meu projeto de vida, Uhum. né, me colocar como consultor e conseguir aplicar aquilo que eu fiz na JPP para outras empresas, né? Um consultor na área de negócios e marketing. Aí o André foi, cara, você é muito direto então, já que você saiu da TSW, eu tô te ligando para te sondar para vir para a Bripe, assumir o marketing. Aí eu fui muito claro e falei assim, André, obrigado, mas não me interessa porque eu tenho algumas divergências com né, o antigo CEO e etc., o antigo sócio. Uhum. Aí ele falou, não, ele não está mais, o Hélio comprou a Bripe é 100% do Hélio e o Hélio está precisando reconstruir a empresa. Aí eu falei, poxa, com o Hélio eu trabalho, né, o Uhum. Hélio é próximo de mim, até de Já uma tinham questão trabalhado. familiar, eu já tinha trabalhado, feito a campanha do Hélio, né, conheço o Hélio de outros espaços, inclusive do espaço familiar, né, as famílias são próximas, então eu aceito bater um papo, e aí a gente começou a conversar, a perspectiva de eu assumir um setor de marketing, eu falei, cara, eu acho que isso é muito pouco, acho que eu posso ajudar em outras áreas mais focadas no negócio, e a gente foi Uhum. construindo essa perspectiva até a gente criar essa diretoria de receitas, né, eu comecei a entregar um trabalho relativamente interessante, aí que o Hélio me chamou e falou assim, Manuel, ó, além de ser o diretor, eu queria te oferecer uma parte da empresa para você tornar nosso sócio e Uhum. etc. E obviamente eu aceitei de bom grado, sou muito grato ao Hélio por isso. Uhum. E isso obviamente me entregou ainda mais responsabilidades, né? Porque eu passo a agir hoje pensando como dono, Uhum. e considerando toda a minha trajetória de formação de negócios e etc., a minha autocobrança, como sócio é muito maior do que seria minha autocobrança só como um diretor de marketing, etc. Então, Uhum. a minha chegada vem ali por um convite do André, que me conhece já de outros tempos, conhece a minha trajetória profissional, né? E depois um papo com o Hélio, que era uma pessoa já conhecida, né? Que a gente Uhum. já tinha tido essa oportunidade de trabalhar em outros contextos juntos, né? Até construir essa participação da sociedade e repensando e participando um pouco de como reconfigurar a empresa e construir planos para o futuro. Uhum. Mas nesse processo todo, qual foi o maior motivador no sentido de, pô, eu vou agora assumir, eu vou lá para a Bripe com esse objetivo aqui em mente. Eu quero construir um trabalho que vai ser lembrado por isso, por isso, por isso. Qual que foi o maior motivador, além dessa oportunidade? A gente está falando de uma empresa com muito renome dentro do mercado, por estar dentro da cidade. Mas o Manuel, na hora que ele estava em suas reflexões, pensou sobre essa oportunidade na Bripe e o que você, enquanto profissional, queria e gostaria de fazer dentro da empresa? É curioso isso, porque assim, de certa maneira, quando o convite chegou, eu recebi esse convite com meio que sem conseguir pensar muito sobre ele, porque Uhum. até poucos dias antes eu criticava esse mercado. Então eu tive que fazer muitas reflexões de como que seria a minha prática, né, assim, e obviamente, eu vim sem nenhuma pretensão dessa coisa de ser sócio, etc. Eu vim Uhum. por um convite para assumir uma diretoria e ajudar na reformulação da empresa. E aí, quando só que eu sou inquieto, pô, sou inquieto, sou curioso, eu gosto de aprender, eu gosto de ser desafiado, é isso que a Uhum. bicicleta me dá. Eu gosto de me colocar em desafio o tempo inteiro, então eu sou inquieto, né, não é à toa que minha trajetória toda foi isso, eu fui isso, aí aqui eu descobri isso, aí eu fui, fiz Uhum. isso, aí eu fui daqui, eu fiz isso. Eu sempre fui dando outros passos. E a Bripe foi esse mais um passo,
né, eu nunca tinha trabalhado diretamente com o mercado de digital, do marketing no digital. Eh, Tinha a oportunidade de estar mais uma vez no mercado de abrangência nacional, né, Uhum. assim como foi na JPP. Eu dificilmente aceitaria, de certa maneira, voltar para um mercado muito local, regionalizado, depois da minha experiência como gerente nacional lá na JPP. Então eu estaria num mercado muito grande, né, nichado, mas muito grande, com oportunidade de entregar um trabalho de bastante visibilidade, então assim, eu acho que a curiosidade, a inquietação foi o que me mobilizou de aceitar esse convite, né. Isso faz 1 ano e meio. Uhum. Nesse 1 ano e meio eu aprendi muito sobre o mercado, inclusive aprendi que algumas críticas que eu fiz estavam equivocadas, Uhum. porque a gente comete esse erro de criticar o que a gente não conhece, né. Outras coisas eu acho que realmente eram equivocadas também, que precisavam ser mudadas na empresa. Uhum. Então, a minha chegada, eu acho que essa chegada, assim, com o olhar de quem é de fora, que não era esse mercado, mas que poderia trazer boas contribuições, né, de uma visão mais ampla de business, de negócio, né, e eu acho que é aí nesse lugar que eu consigo contribuir hoje com a Bripe, né, de colocar a minha mão e o meu dedo em outros lugares que não são necessariamente ali o marketing, a comunicação, mas de pensar no negócio, no futuro do negócio, em outras possibilidades de negócio. Então é trazer um pouco desse olhar de business, que eu acho que é onde eu posso contribuir muito com a Bripe e onde a gente está conseguindo desenvolver um bom plano para o futuro. Uhum. E já falando de inovação, de futuro, de perspectiva, você já disse que está 1 ano e meio aqui na empresa. O que que você pode adiantar para o pessoal que tá de casa, que está acompanhando, conhecendo um pouco da sua história, o que que vem no futuro, nos próximos meses, nos próximos anos aqui na Braille? O que que a diretoria está pensando? O que que você, Manel, está pensando para os próximos passos da empresa? Cara, a gente está construindo assim um movimento interessante, vai começar agora. A gente passou por 1 ano de reformulação administrativa mesmo, no Uhum. sentido de enxugar um pouco as coisas, de botar tudo no lugar, organizar processo. A gente gastou muita energia na questão de melhorar os setores de atendimento, então suporte ao consumidor final, suporte ao afiliado, suporte ao produtor, os setores de compliance, setores de prevenção à fraude, né, então, a gente fez muito investimento e gastou muita energia nisso e no paralelo a gente foi preparando, um ambiente para se falar de uma nova Bripe, né. Em novembro desse ano a gente muda, Uhum. né, então a gente vai para uma nova sede no centro da cidade, pensada para ser mais aconchegante para o próprio colaborador, né, por causa da localização, mas também para ser mais estratégica no sentido de para receber os nossos clientes, estar num lugar Uhum. mais próximo da rede hoteleira, de bons restaurantes, né, daquilo que a gente quer providenciar de experiência para o nosso convidado, né. A gente vai começar uma série de agora eventos na sensação de criação de um movimento. Então a gente vai ter um evento em setembro, em Belo Horizonte, presencial. A gente vai ter algumas ações mais focadas em relacionamento e marketing bem legais em Guarapari, aqui Uhum. em Valadares mesmo. Então a gente está construindo muita coisa legal. Mas a gente tem a logística, a Brightblog, que tá em processo de lançamento. A gente terminou um MVP, a gente lança o aplicativo e o sistema da logística agora, já com a reforma do escritório em São Paulo Uhum. e com a perspectiva de começar a atender o cash on delivery da Bripe, né. A gente tem outros caminhos que são mais focados em outros segmentos mesmo, e outros tipos de serviço, a Bripe Tools, Bripe Pays, coisas que são serviços que a Uhum. gente vai oferecer para nossa base, mas aí vão vir outros, financeiros e etcétera, muita coisa bacana que está por vir. Mas tem um projeto que eu vou encabeçar, que é um projeto que me encanta, é uma coisa que eu quero fazer, que é o caminho de trabalhar a perspectiva da Creator Economy, fazendo, um trabalho de criação de novos donos de marca, né, então, Uhum. de trabalhar com a atividade de criação de novas marcas, comunidades de creator e caminhar para uma perspectiva do creator como afiliado,
né, pensando no exercício de branding, de construção de marcas fortes, e foi um trabalho que eu fiz quase que a minha vida inteira, né, então eu vou pegar toda a experiência que eu tive, desde a experiência como dono de agência, a experiência que eu tive, no processo de, alavancagem da marca TSW, a criação de todas as outras marcas da JPP, trazer toda essa Uhum, expertise que eu tenho de branding para o mundo do digital, criação de marcas fortes e criação de comunidades ali para movimentar essa nova economia, que é a economia do produtor de conteúdo. Então uhum, esse é um projeto que eu vou encabeçar, em breve a gente vai falar um pouquinho dele. Ele sim. vai começar agora, com uma influencer grande, a nível nacional especificamente, né, e aí a ideia é depois abrir as portas para fazer isso para outras pessoas. Uhum. E eu acho que o Abrep é um pouco disso, é sempre buscar a inovação, seja inovação também na parte tecnológica, dos serviços, dos produtos, da plataforma, quanto também na inovação de novas empresas dentro do grupo, como por exemplo está sendo a Abrep Law, que vai estar em São Paulo e vai facilitar a vida de muitos players que estão no mercado, porque é um serviço de qualidade, vai ter a integração do Cash on Delivery e também inovação no sentido de criar essas oportunidades para a galera que já está nesse universo digital, mas pode ter um direcionamento mais aprimorado, que tá, às vezes, tem muitos, como que eu posso dizer, tem uma comunidade já, de certa forma, construída, mas não está tão solidificada e que pode ter uma marca ali que pode cuidar dela e alavancar ainda mais os ganhos que ela já tem ali. Então, são novidades, são muitas coisas que estão surgindo por aí, muita coisa ao mesmo tempo, mas tudo vai ser anunciado no devido tempo. E para a gente caminhar para essa conversa que está tendo quase 2 horas, se eu não me engano, o papo foi bacana, deu para falar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre a Bripe também. Queria que você falasse para o pessoal que está em casa o que é a Bripe para você hoje. Cara, a Bripe para mim é é um grande desafio. Talvez seja a montanha mais difícil que eu vou, escalar em cima da minha bicicleta, Uhum, pelos próximos anos. Primeiro porque essa montanha ela é extremamente volátil e adaptativa, né. O mercado do digital é um mercado que muda, se muito. adapta, ele é muito volátil, então ele muda muito rápido, mas ao mesmo tempo ele é extremamente adaptativo, ele cria as próprias condições para se adaptar aos novos contextos de forma muito acelerada, e isso exige de quem está à frente das empresas nessa área, essa Uhum, mesma capacidade, né, que é o princípio de conseguir inovar que você acabou de falar. Então, vencer essa montanha, né, com todas as dificuldades que essa montanha se apresenta, uhum, ele é talvez o maior desafio que eu vou ter na minha vida ao longo desses 20 anos de profissão, né, uhum. mas eu tenho certeza que a descida não tem Vai ser preço. satisfatória. O downhill, ele não tem preço. Então, Uhum, depois que eu chegar lá no topo, poder fazer o meu downhill, enfrentar as minhas rampas, descer nos meus drops, pular minhas pedras ali, sim. usar tudo que minha bicicleta tem de tecnologia para enfrentar a descida, eu acho que é o ponto central. Então eu acho que é isso que é a Braille para mim. Que isso. Olha o texto que o cara soltou pra gente no fim do podcast. Vai virar corte isso daqui. O cara fez a analogia da Brep com o mundo da bike, não sei o que, o topo da montanha. Caralho, velho. Valeu aí pela presença, pela participação. Eu queria deixar registrado também que talvez pela primeira vez nos podcasts que eu gravei, alguém falou que o mercado que é volátil. Não fui eu, então obrigado. Pra mim não ser mais repetitivo. Mas é isso, mano. Obrigadão por tirar um tempinho aí, por gravar esse podcast com a gente. Acho que vai ser muito bom também pra galera que tá em casa conhecer, né, quem tá por trás da Bribe, quem são os diretores, conhecer também da parte humana, né, quais são os hobbies, o que curte fazer, como que chegou até a empresa. Então vai ser um conteúdo top, obrigado por disponibilizar esse tempo aí, e vai ter muitos outros conteúdos gravados com você também, quem sabe não te entrega uma GoProzinha pra você ir lá na competição em setembro, pra você registrar pra gente, que vai dar um conteúdo massa Uai, também. bora fazer isso, bora falar de bike e performance. É isso. Agradeço você que nos acompanhou neste podcast. Eu peço mais uma vez, deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no nosso canal, acompanhe as outras redes sociais da Bripe. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, está no TikTok, tem blog da Bripe. Então, tem muito conteúdo para você aí de casa. E eu te espero no próximo podcast. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu, Uhul! pessoal.